Paz de Deus, irmãos e irmãs, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossas vidas de forma abundante, né, irmãos? Amém. Meus amados e amadas irmãs, eu estava em comunhão com o Senhor para ver o que ia gravar hoje, qual vídeo que eu iria fazer. E até tem um assunto, irmão, mas ele é grave demais e eu estou aqui. Hoje é um daqueles dias que nós temos que enfrentar grandes lutas, né? Então o dia já começou bem forte, mas Deus é maravilhoso e nos fortalece e dá condição para lutarmos as nossas guerras com a certeza, pela fé, que todas elas nós venceremos. Irmão, irmã, não tem guerra que você vai enfrentar, que você não tenha que entrar como Davi entrou. Os homens, nas suas forças, nas suas condições, vão temer. Mas aquele que tem o Espírito do Senhor sobre ele e que já recebeu o dom da fé, ele enfrenta batalhas grandes, mas com a certeza que quem está nos apoiando é um Deus vivo e não perde nenhuma batalha. As batalhas são cisquinhos na presença de Deus, irmão. Nós é que às vezes fazemos a nossa prova muito grande. Bendito é o nome santo do Senhor. A luta se levanta, a tribulação se levanta, não importa o tamanho do gigante, não, mas entra nessa guerra aí, crendo que é na simplicidade que o Senhor vai fazer você vencer. Numa coisa que ninguém dá valor. Quem ia dar valor a uma pedrinha, um seixo rolado, uma pedrinha redonda no lago, né? O inimigo tripudiou de Davi. O que é isso? Quem é você? Uma criança? Vem contra mim com um bastão de madeira? O inimigo olha para você, mano, ele não tem ideia do que vem contra ele. E aí Davi fez aquela declamação, aquela frase famosa, né? Tu vem contra mim, com espada, escudo, eu vou contra ti, né? Com a força do Deus vivo, que não perde batalha. Irmão, prega pro gigante aí, ó. Eu vou enfrentar essa guerra, mas é para vencer. Glória a Deus. Mas, irmãos, teve uma irmã que acompanha nosso canal, que já faz parte praticamente dessa congregação que o Senhor nos preparou aí, né, que é esse canal. E ela fez ela deu uma sugestão que eu senti no coração de acatar. Ela fala assim: irmão, eu sou organista de jovens e queria muito ouvir o irmão falar sobre esta parte na obra de Deus, sobre a parte da música, não relacionado a CCB, mas a palavra de Deus. Se Deus revelar algo por irmão, meu coração está pronto para receber. A minha cara irmã em Cristo, irmã Michele, Deus abençoe, irmã Michele. E o que eu tenho a dizer a respeito da música, irmãos, é interessante. Eu sou músico desde os 13 anos de idade, quando eu comecei a aprender a música. E os irmãos, de forma generosa, com o dom do Senhor no coração, eles me ensinaram com paciência, dedicação, deixando os compromissos, a família consanguínea em casa, e eles iam na igreja para receber as crianças que queriam aprender, e os jovens, adultos que queriam aprender a música, né, irmãos? No meu tempo de música era o ABC. Você primeiro tinha que decorar o que estava escrito no ABC da música, e depois você pegava o bona, e num determinado momento você pegava o instrumento, né? Tempo bom, irmãos, tempo bom. Tempo da simplicidade.
E nós sabemos que Deus opera na simplicidade, né, irmãos? Quando começa a entrar muita organização, muita norma, muita regra, isso daí é de procedência humana, né? Mas, irmãos, naquele tempo, a música era recebida de graça, porque de graça nós iríamos oferecer um perfeito louvor ao Senhor, né? E a irmã pede que eu fale da música na parte espiritual. Irmãos, irmã, não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que nós tínhamos que ter uma orquestra na igreja. Nenhum lugar. A ideia era que os irmãos aprendessem a tocar um instrumento para auxiliar a irmandade a aprender a musicabilidade de um louvor, de um hino. Então um hino é diferente do outro. No tempo que que os irmãos eles fizeram o inário, então quando eles prepararam o inário, já existia o cântico cristão, que ele já tinha essas melodias, essas músicas. Então dava aquela musicalidade no hino, né? Os irmãos escreviam as letras dos hinos e a musicabilidade do hino, quem ia determinar seria algum instrumento para ir ensinando os irmãos e as irmãs a cantar. Até aí, irmãos, maravilhoso. Por quê? Porque o músico, ele servia, olha o nome, ele servia. Então a importância dele, irmão, era para auxiliar o movimento principal, que era a irmandade louvar o Senhor. É como quando tem uma orquestra, né, irmãos? Tem um músico que vai cantar, e ele tem a letra, né? Então ele contrata uma banda, ou alguns músicos, e às vezes até uma orquestra para dar aquela musicabilidade, né? E aí ele canta, mas ele é a figura principal. Então a figura principal na igreja, irmãos, é a irmandade louvando e glorificando a Deus. Os músicos existiam apenas para ajudar, mas a coisa foi tomando uma proporção, foi saindo do trilho, essa é a verdade. A irmã pediu para falar em termos espirituais, em termos da palavra, é disso que nós vamos falar, em termos espirituais. Porque a palavra é espírito e verdade, irmãos, então é nisso que nós vamos nos ater aqui. Então a orquestra, ela foi perdendo o rumo, foi perdendo o sentido dentro da igreja. E num determinado momento, ela se extraviou tanto que ela deixou de ser um servo para a irmandade e passou a ser estrela. Eu sei, irmãos, que muita gente vai ficar chateado, né? Porque é como eu falar para a criança que existe Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e depois chegar para ela e falar que não existe. Ela chora, fica... Então, irmãos, tem um amor do coração, abre o coração para entender que o papel da orquestra era de servir. E ela perdeu ela saiu da origem, né? Ela virou estrela. A orquestra virou estrela e passou então a ser admirada e entrou a vaidade de ser músico. Hoje, antigamente, um ou outro era músico só para auxiliar. O verdadeiro sentido do culto era louvar a Deus, cantar os hinos, prestar atenção nas letras, que as letras eram verdadeiros salmos de louvores a Deus, levava o homem a meditar. Os hinos tinham sentido, irmão, às vezes de direcionar espiritualmente o andamento do culto. Pelos 3 hinos que eram cantados na igreja, quando chamado pela guia do Espírito Santo, e isso eu creio de alma, irmãos, que
quando o Senhor toca no coração do irmão, de uma irmã, para chamar um hino, no Espírito Santo, o Espírito Santo já vai dizendo qual a necessidade da igreja. Porque quando se reúne o povo para congregar, irmão, quem tem que prevalecer ali é o Espírito Santo. Quando a carnalidade entra, atrapalha tudo. A carnalidade atrapalha a igreja, destrói a irmandade, destrói tudo, irmão. Ô, coisa ruim essa carne. Como o Senhor tem que abater a carne, irmão, para que o Espírito possa aparecer. E no Espírito Santo, os irmãos pediam um hino, e a letra daquele hino, ela ia direcionando a necessidade, ia esclarecendo a necessidade da igreja. E através daquilo, muitos irmãos eram tocados pelo Espírito a contar um testemunho, porque pelos hinos ele já trazia lembrança, irmãos, a coisa ia acontecendo. A oração já chegava assim na primeira oração de súplica, o irmão já entrava na comunhão daqueles hinos, e o Espírito Santo tomava o irmão assim, e ele clamava por uma necessidade da igreja, era coisa gloriosa, irmãos. Não vou dizer que isso não aconteça ainda, mas quando entra a carne, sai o Espírito, irmãos. Então o que acontece? Voltando para a orquestra, né, irmãos? Entrou a vaidade de querer ser músico. Então, quantas igrejas você chegava ali, tinham 5, 6 irmãos, irmãs sempre foram a maior quantidade na igreja, é incrível isso. 5, 6 irmãos, vamos botar lá 50 irmãs, e aquela orquestra enorme, né, irmãos? E aí você não ouvia mais a voz dos homens, das mulheres, e você ia na igreja só para ouvir a orquestra. E a orquestra cada vez se inchando mais, né? E passou a ser uma idolatria. Os irmãos me perdoam, os irmãos encarregados de orquestra, os irmãos encarregados regional, até ancião da música criaram, irmãos. Mas a orquestra, irmãos, virou uma vaidade. A maior orquestra do mundo, isso daí é a frase da idolatria e da vaidade. A irmã pediu para falar espiritualmente, eu estou falando, irmãos. A idolatria ofende a Deus. A vaidade leva ao pecado da idolatria que ofende a Deus. E a orquestra, aquela enorme orquestra, virou para muitos um orgulho, né? E o orgulho é um dos caminhos do pecado. Cadê a simplicidade e a humildade? O orgulho fora, tira completamente, né? Mas quantos não têm orgulho de ser músico? Orgulho da orquestra da congregação? Eu mesmo, quantas vezes ouvi essa frase e acabei repetindo: nossa, nós temos a maior orquestra, realmente, que quantidade. E desde quando quantidade é qualidade? Irmãos, agora falando sobre espiritualmente a respeito do músico e da organista, sabendo que existe a idolatria, a vaidade, tudo bem, a quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, clama a Deus para entender. Mas vamos falar do dom da música. Quem tocava assim, nesses moldes de a grande orquestra, esse ritual todo, essa imponência, eram os levitas, né? Os levitas que foram escolhidos no tempo de Moisés, no tempo que existiam os sacerdotes. Mas, irmãos, queira ou não, o homem adora a ritual, o homem adora templo, o homem adora sacerdócio, aquele que está na frente, se o homem pudesse, e olha que se os irmãos e as irmãs olharem para as outras denominações, eles criam roupas de sacerdote, porque o homem adora isso. O homem adora o que é visível, porque na carnalidade, o que se vê é o que é visível, né? Bendito é o nome santo do Senhor. Então eram os levitas que tocavam o instrumento. Eu até separei aqui, irmão. Os levitas, eles tocavam a grande harpa, né? Aqui, ó, a grande harpa, a lira, o chifre de carneiro, a trombeta, o tamborim, os símbolos. Então, naqueles eventos assim, grandiosos no templo,
Aí os levitas eram encarregados. Tanto é que se chama os músicos de levitas, né, irmão? Eu, sinceramente, irmão, eu sou músico, mas não sou levita, não. Levita foi do tempo de Moisés. Mas o povo adora, o homem adora tentar restaurar todo essa simbologia, todo esse sacerdócio, os levitas, o homem gosta disso, irmão. Mas isso é carnalidade. E quando vai crescendo o espírito, os homens vão percebendo que estão na carnalidade, vão saindo, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, vai perdoando isso, né? O Senhor foi ofendido com idolatria, com vaidade, mas ele perdoa, ele perdoador. A misericórdia de Deus é infinita, irmão. Enquanto estivermos vivos, sempre haverá tempo para arrependimento, né, irmão? Mas, falando biblicamente a respeito da música, isso nos remete, irmãos, e falando espiritualmente, a Davi. Saul, irmãos, aquele homem que o Senhor ungiu como um rei para estar acima do povo, para controlar, administrar e às vezes até oprimir o povo. Saul, quando o Senhor saiu dele, assim que o Espírito do Senhor saiu dele, apareceu lá um espírito maligno por permissão de Deus, um espírito maligno que assolava Saul, que tirava a paz de Saul. E um dos servos de Saul teve a ideia, porque ele não teve a ideia do nada, né, irmãos? Ele já tinha sentido que um instrumento bem tocado de coração, ele tem algum poder espiritual, né, irmãos? Aí é nessa parte que a irmãzinha tem que prestar atenção. Quando o instrumento é tocado de coração, existe um poder espiritual. E é isso que todo músico tem que buscar. O poder espiritual quando o instrumento é tocado de coração. E Davi tinha esse dom, irmãos, de tocar o instrumento. Por quê? Porque ele tinha o Espírito do Senhor também, irmão. Quem tem o Espírito do Senhor, o que ele faz? Ele faz por dom. Ele faz porque ele já tem as grandezas, né? Ele já está recebendo, né? As energias celestiais, a força celestial, o azeite celestial. Então já toca com dom. Irmãos, hoje em dia nós temos maestros se fazendo dentro da orquestra, músicos se profissionalizando. E quando se profissionaliza, exige mais daquele simples. Olha, teve um tempo, irmãos, aquele negócio, né? Na terra de cego, quem tem olho é rei. Teve tempo que não tinha um músico na igreja. Isso há tempo atrás, irmão. Não tinha um músico. A Irmandade começava a cantar, começava a errar todos os hinos, irmão. A letra estava lá. Mas tirava a comunhão da Irmandade porque eles começavam a perceber que estavam cantando um hino com a letra do outro. Era incrível isso quando acontecia, irmão. Aí chegava um músicozinho simples, às vezes com uma clarinetezinha, às vezes com um acordeon, às vezes com um violinozinho assim, bem sacrificado. O trombone, irmão. Chegava um irmão com um trombone. Não importa. Chegava um músico lá que nem tocava muito bem, mas ele sabia tocar as notas, né, no tom dela. Ele tinha aprendido o básico. Às vezes o músico nem tinha aprendido a música, mas de ouvido ele sabia dar o tom das notas. E com isso a orquestra, a Irmandade relaxava, porque era só acompanhar a música daquele instrumento e eles lembravam do hino. E o músico tocando de coração, irmãos, virava uma coisa linda, a Irmandade cantando e aquele sonzinho do instrumento tocando. Ah, meu Pai do céu. Irmãos, quem tem que aparecer é a voz da Irmandade cantando. Bendito é o nome santo do Senhor. A música tem que só para se lembrar qual é a entonação, qual é a música daquele hino, só isso. Esse negócio de música rachando na igreja, isso é vaidade. Músico vaidoso que quer aparecer para os outros, quer mostrar instrumento caro. Irmãos,
muita obra no meio da orquestra, assim, músicos simples que o senhor preparou, mas muito espertalhão também, que se aproveitou para arrumar instrumento. Há de tudo na orquestra. Mas o Davi, irmãos, ele tinha o dom de tocar. E quando ele tocava a harpa dele, ou o que ele tocasse, ou uma flauta, quando ele tocava de coração, o espírito maligno, ele se ausentava. Irmão, irmã, se você toca de coração, não quer dizer que você não possa, às vezes, se estudar um pouco mais a música. Isso não é essa a questão. Eu estou dizendo que quando a pessoa toca de coração, de alma, quando você sente até a virtude do Senhor, o som do teu instrumento acalma uma alma, acalma uma igreja. O som do teu instrumento tem virtude, por quê? O instrumento está lá, não está frio. O órgão, irmã, está frio lá, não tem nada. Mas quando senta uma pessoa do Senhor, uma pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que está na simplicidade, na presença do Senhor, que não tem orgulho, que não tem vaidade, mas que tem prazer em servir ao Senhor, ela senta ali e começa a tocar na comunhão. Não é na técnica, não. Porque o músico técnico, quando ele erra uma nota, ele fica até irado, irmão. Ele está tocando certinho, no tempo certo, na afinação certa, né? E ele procura saber se é 60 segundos, 58 segundos, 38 segundos. Irmão, o músico tem um dia que ele toca o hino alegre, tem um dia que ele toca o hino triste, tem um dia que ele toca o hino na virtude. Ele tem liberdade do Espírito para tocar aquele hino como ele sentir. Na igreja ele vai tocar respeitando a irmandade. Tem encarregado de orquestra aí que quer mandar, já o estrela, né, irmão? Ele quer mandar na irmandade e quer botar o ritmo assim, ó, matemático, na irmandade. Não tem espiritualidade, não tem humildade para saber que um dia a igreja está de uma forma, outro dia a igreja está... Um dia a igreja está alegre, outro dia a igreja está triste. E o Senhor está mostrando ao servo de Deus que está atendendo, né, aquilo, e vai tomando o servo de Deus. Como o Senhor vai ajudar o servo que está pregando, né, a receber a instrução do Espírito Santo, se os irmãos colocar as coisas tudo matematicamente ali. Irmão, se é para colocar na matemática, vamos fazer o seguinte: vamos gravar o hino numa orquestra e vamos colocar na igreja lá numa caixa de som. Vai sair melhor do que vocês. Se é para fazer a coisa na técnica mesmo. Mas se é para fazer na simplicidade, na humildade, no espírito, respeitando os irmãos, abaixando o tom do instrumento, quando está vendo que não se está ouvindo a voz da irmandade, que é o que tem que ser ouvido. Glória a Deus, irmãos. Então, irmã, você queria saber espiritualmente falando? A Bíblia não fala de orquestra. Quando se tem a maior orquestra e ainda fala, as igrejas lá tem banda, que importa se ele tem banda? Se tem um instrumento lá que está ajudando o pessoal a louvar? Aquele instrumento lá. Irmãos, cuidado com esse orgulho, com essa idolatria aí. Isso aí desagrada a Deus. Mas se a congregação acabou fazendo uma orquestra, isso é porque o homem fez, não é porque Deus mandou. Mas se o homem faz as coisas no Espírito, irmão, o Espírito aparece, cura, liberta. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmã, se a irmã é organista de jovens, é porque a irmã está aprendendo. Irmã, aprenda. A irmã vai ter que passar por todo aquele processo de música aí da igreja, que agora ficou complicado para os organistas, né? Mas, se tiver que passar, irmã, e a irmã sentir do coração, passa. Mas eu vou dizer uma coisa para a irmã. Toda vez que a irmã tocar na virtude do Senhor, o Senhor vai operar. Mas quando a irmã vê vaidade, orgulho, foge, que isso vai te levar à idolatria. Aquelas organistas que chegam assim com muito assim, pompa, eu sou organista, a irmã está no pecado, está na idolatria, está na vaidade, está fora do caminho do Senhor. Pode tocar aquela música assim, que um crítico da música, um musicista vai falar, nossa, perfeito, entonação, afinação,
tempo perfeito para ele. O Senhor, aquilo ali, ó, é como Paulo falou, é esterco e lixo. Agora, quando tiver na virtude, irmão, pode errar uma nota, pode ir para atropelar porque está uma lágrima caindo, bendito é o nome santo do Senhor, mas está operando e fazendo um milagre. Irmãos, é isso que eu tenho para falar a respeito da música. Não importa o que você faça, se é a música, se for no espírito, o Senhor vai operar. Se o músico faz no espírito, ele faz na simplicidade, o Senhor vai operar. Se quem canta, canta na simplicidade, na espiritualidade, o Senhor vai operar. Quem ora na espiritualidade, o Senhor vai operar. Quem prega na espiritualidade e não no estudo, o Senhor vai operar. Irmãos, é isso que eu tinha para falar. Sou músico, gosto muito de tocar. Eu tenho um órgão aqui em casa. O órgão tomou a casa de muita gente como se fosse até um ídolo, irmãos. Tiraram a televisão, colocaram um órgão lá, bonito na sala, até o meu está lá na sala. Mas não pode ser um ídolo não, irmão, ou um símbolo de santidade, de forma nenhuma. O instrumento é frio, vazio, irmãos. A santidade está naquele que toca. Irmã, querida, continue na música, batalhe para aprender a tocar direitinho, mas acima de tudo, que quando a irmã tocar o teu dedo no órgão, que seja para louvar a Deus, na virtude do Espírito Santo, da santificação. Fiquem todos com essa mensagem, que o nome de Deus seja louvado e glorificado na nossa vida, no nosso instrumento, em tudo que nós formos fazer.